Estamos no meio da pandemia, mas apesar de todas as dificuldades e desafios, conseguimos concluir este semestre. Para coroar esse momento, convidei os discentes da disciplina de História do Direito da UFRN para que extraíssem das mais diversas fontes históricas lições e reflexões. E assim eles falaram de babilônicos, romanos, dos portugueses, da Revolução Francesa, mas não esqueceram de falar de mulheres, do racismo, da ditadura e até de Star Wars. Porque a história, como veremos a seguir, é construída no dia a dia de cada povo, com pequenas e grandes conquistas. Olá! Hoje vamos conhecer a história de um macaco pelado que saiu da selva e dominou o mundo. Esse macaco não era o mais forte nem o mais feroz. Não era o bicho mais inteligente. Não era o bicho mais organizado também. A única coisa que esse bicho realmente tinha de especial era a sua imaginação, sua capacidade de criar ficções. Ele criou coisas como o dinheiro, as instituições e até o direito. O direito não parece uma ficção, não é mesmo? Mas fala a verdade, o que é que te faz parar no sinal vermelho? Qual é a força da natureza que faz isso? Estudando história do direito, vemos que no direito tudo é construção. O direito é como se fosse uma paredinha que a gente vai construindo, tijolo por tijolo. Desde os acordos não escritos, passando pelos códigos, até a nossa querida Constituição. Nada é dado, nada é permanente. É a nossa paredinha. A gente tem que estar de olho nela. Às vezes ela desmorona num lado, a gente tem que reformar. Às vezes a gente tem que trocar uns tijolos que não condizem mais com o tempo. Mas é isso aí. Direito em construção. Olá, gente. Me chamo Edson e estou aqui para comentar um pouco, né, sobre a importância da história do direito, né? A história do direito é uma matéria, né, que visa exatamente isso, compreender como se deu o processo evolutivo do direito, como ele surgiu, o que é que ele ansiava no seu surgimento, como se deu a sua interação, como a sua evolução, melhor dizendo, no decorrer dos séculos passados. E mais do que isso, é compreender o nosso atual cenário, o que é que hoje reflete tudo isso, porque existe uma teoria chamada teoria do caos, muito interessante, que diz que o bater de asas de uma borboleta no Oriente é capaz de provocar um tsunami no Ocidente. Eu acho que é exatamente nessa lógica consequencialista de que tudo gera algum resultado, de que hoje nós temos que compreender a sociedade como resultado do passado. Então, voltar ao passado é entender o que motivou, o que levou nós a estarmos em determinadas circunstâncias ou considerarmos coisas certas e coisas erradas. Então, como se deu esse desenrolar? É essas respostas que a história do direito vai nos trazer. E a partir disso é que é possível nós alterarmos, por assim dizer, o nosso presente, visando exatamente promover um futuro melhor. A venda desatada, né? Então acho que é bastante reflexivo para a gente pensar se não é necessário que nós olhemos para o nosso presente, para o nosso passado e reconheçamos que ainda há muito o que se fazer, o que se construir. Eu acho que a história do direito entra aí, nesse processo de construção, de cooperação, saber que tudo é proveniente de algo anterior, né? A história da sociedade se confunde com a história do direito. O direito ele é o que possibilita a sociedade, e a sociedade é o que produz o direito. Um aspecto tão importante da cultura não estaria de fora de uma das maiores expressões culturais, a arte. E a arte mostrou não só a história, mas também a pré-história do direito. As pinturas rupestres possibilitam que conheçamos como funcionava a dinâmica das sociedades pré-históricas. O direito da Idade Antiga está expresso na arte da Idade Média, através da arte sacra, mostrando a crucificação de Cristo. Está presente também na arte da Idade Moderna, mostrando a morte de Sócrates no quadro de Jacques-Louis David. A arte de hoje em dia, em séries como How to Get Away with Murder, vem mostrando a common law americana. E em novelas latino-americanas vem mostrando o direito da América Latina. As sociedades que virão no futuro poderão conhecer o nosso direito através dessas produções artísticas. O Código de Unamu serviu de inspiração para as codificações que vieram a surgir nos séculos seguintes, como por exemplo o Código de Hammurabi.
Esse código impunha penalidades pecuárias para uma grande variedade de tipos penais, incluindo hipóteses de lesões corporais causadas a outra pessoa, o que se mostra muito mais adequado com a concepção humanitária do direito que temos hoje. Muito interessante é que o Código de UNAMU tratava de forma muito mais severa os ilícitos criminais do que os ilícitos civis, punindo, por exemplo, os gravíssimos crimes de homicídio e estupro com pena de morte e o de sequestro com prisão e multa. Entretanto, escrito no alfabeto cuneiforme e na língua sumeriana, ele é, conforme faz questão de registrar Klaus Winhoff, professor da Universidade de Leiden e grande especialista no tema, certamente o mais antigo texto verdadeiramente legislativo que chegou até nós. Oi pessoal, hoje vou falar do Código de Hammurabi, que é uma das principais fontes da história do direito. Ele que é um conjunto de leis que foram criadas mais de 1700 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. A origem de seu nome é associada ao fundador do primeiro Império Babilônico, Hammurabi. Seu reinado durou mais de 40 anos, e apesar de suas conquistas militares, ele ficou conhecido pelo seu ideal de justiça, que buscava organizar o seu povo. Dentro do Código de Hammurabi está presente a famosa Lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Apesar de ser considerado uma lei retrógrada nos dias de hoje, para o contexto histórico da época é considerado um avanço. A aplicação da lei do Código de Hammurabi dependia se o indivíduo era servo, livre, escravo, homem ou mulher. E ele foi talhado numa pedra gigante de mais de 2 metros de altura. Atualmente o código se encontra no Museu do Louvre, em Paris. E em uma de suas leis estava ditado o afogamento do cervejeiro que fizesse uma cerveja ruim. E obrigado a todos pela atenção. Olá, meu nome é Jorge Garcia e no Minuto Histórico eu vou falar um pouco sobre o Código de Hammurabi. O código foi elaborado no ano de 1726 a.C. e foi talhado em pedras de diorito. Ele foi espalhado por toda a cidade para que nenhum cidadão pudesse alegar o não conhecimento da lei. Esse código ele possui uma extrema pertinência histórica. Primeiro porque ele é talhado em letra cuneiforme, escrita cuneiforme. Ou seja, além de uma fonte do direito, ele é uma fonte histórica cultural de um povo com uma cultura riquíssima. Além disso, ele foi pioneiro em matérias como direito penal, direito civil, direito da família. Ademais, ele ainda foi uma legislação base para as legislações posteriores de diversos povos semitas. Ou seja, sua importância histórica é imensurável e até hoje ele é muito debatido e analisado. O direito de Roma possui expressiva influência no atual ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que historicamente o direito romano foi o primeiro objeto de estudo das primeiras universidades do mundo, por exemplo. Estudar a história faz com que o estudante tenha uma percepção completa do direito e as razões pelas quais tal norma existe e a sua importância social. Dessa forma, trago como exemplo um tema que sempre esteve presente no cotidiano do mundo ocidental, que é a crucificação de Jesus Cristo. Tal evento aconteceu baseado em normas que previam a pena de morte. Nesse contexto, remonta-se à razão pela qual o nosso ordenamento jurídico proíbe a pena de morte e nos faz perceber que essa norma carrega grande responsabilidade humana e, devido à propensão que o ser humano tem de falhar, erros de julgamento na esfera penal brasileira seriam irreversíveis e irreparáveis, como no caso de Jesus, onde ele foi equivocadamente condenado à morte. Bom, pessoal, boa tarde. O meu Minuto Histórico é sobre a República de Platão, livro 1. Ele traz uma reflexão de sentidos de justiça encontrado no livro 1, onde Sócrates foi a Pireu com Glauco e ele vai visitar Céfalo a pedido de Polemarco. Ele inicia um debate com Céfalo a respeito do que é justiça. No início desse debate, Sócrates pergunta a Céfalo, mas para você, o que é ser justo? Céfalo responde, falar a verdade e dar a cada um aquilo que lhe é devido. No segundo diálogo, é realizado entre Sócrates e o filho de Céfalo, que é Polemarco. E Polemarco dá uma definição de justiça, justificando que a mesma é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos.
Uma terceira parte do debate já é o diálogo entre Sócrates e Trasímaco, o sofista, onde Trasímaco pergunta a Sócrates o que é justiça, e que ele seja convincente, sendo que ele mesmo dá uma definição de justiça, dizendo que a justiça é a conveniência do mais forte. Sócrates pede para ele esclarecer melhor. Trasímaco responde dando exemplos. O Estado faz as leis e as aplica, o governo que controla o Estado é o setor mais forte da sociedade. Governos não fazem leis contra os seus próprios interesses, senão desfalecem. E Sócrates argumenta, falando que os governos também erram, julgamos erroneamente aquilo que parece nos mais útil, então não podemos seguir o legalismo de identificar diretamente a legislação com a justiça, porque existem leis injustas. Então, esse é um debate dessa época, da obra de Platão, onde ele trava esse diálogo entre esses pensadores da época, e hoje é um debate muito atual. Então, eu trago esse debate para reflexão, espero que gostem. Olá, bom dia. Eu sou José Guilherme, estudante do curso de Direito, da matéria de História do Direito, e queria comentar um pouquinho com vocês sobre o livro Apologia de Sócrates. Apologia de Sócrates foi um livro muito importante para mim, escrito por Platão, e acredito que também muito relevante para a história do direito ocidental. Ele mostra o julgamento de Sócrates, o pai da filosofia ocidental, basicamente, antes dos pré-socráticos, mas ele dá início a uma nova era na filosofia. E aqui traz o julgamento mais famoso da história ocidental, depois do de Cristo, acredito eu. E ele mostra muito como é importante o papel do jurista, porque Sócrates é condenado sob a acusação de perverter a juventude e de não considerar deuses os deuses postos pela cidade. E ele, na sua argumentação brilhante, ele mostra que os sofistas, que era quem os acusava, estavam errados, e mesmo assim ele é condenado. Esse julgamento é muito importante e nos mostra que o papel do jurista, do aplicador de direito, é relevantíssimo, porque ele traz consigo a responsabilidade de vidas, e que nós devemos levar em consideração a argumentação dos lados e buscar sempre a verdade, como Sócrates fazia, e não simplesmente argumentações belas e palavras fúteis como os sofistas. Olá, você está no Minuto Histórico, meu nome é André e hoje eu vou falar sobre o direito costumeiro dos povos vikings, lá da Dinamarca, mais precisamente no direito penal, onde eu falo da instituição da Wergeråd, que foi um tipo de compensação pecuniária por crimes penais. Então, vou começar primeiro falando sobre os vikings, quem era esse povo. Os vikings eram um povo guerreiro e muito agricultor, de subsistência, que se encontravam ali na Escandinávia. E, diferente muito do que muitos pensam, os vikings não eram um só povo, de um só país, mas sim de vários povos que se encontravam na mesma cultura. Esse povo utilizava o direito costumeiro e a religião, principalmente, para orientarem as suas ações legais como povo. E uma dessas instituições foi a Wergeråd, que é um tipo de compensação pecuniária para crimes penais. O que acontecia? Se tivesse acontecido, por exemplo, um homicídio, o agressor seria obrigado a comunicar a primeira vítima que visse na frente dele na rua. Depois disso, teria que avisar a família, e aí então a família estabeleceria um tipo de compensação para o crime. Se não, eles teriam que resolver na base do duelo. Quem ganhasse, ganhava a causa. É isso aí, obrigado por assistir o Minuto Histórico. Esse aí é o Corpus Juris Civilis, uma obra jurídica publicada em meados do século VI que compilava toda a legislação romana produzida desde o século II, além da jurisprudência e demais princípios que fundamentavam o direito romano. Esse documento é importante como fonte para a história do direito, pois é um reflexo da sociedade romana durante o Império e, dada a sua relevância, influenciou toda a produção jurídica posterior a ele.
Entender os fenômenos e dinâmicas do passado é indispensável para a compreensão do direito, tendo em vista que ele se desenvolve sempre dentro de um contexto histórico e está sempre associado a diversas influências. Assim, o estudo da história do direito é fundamental para entender a criação e consolidação das leis ao redor do mundo, além de auxiliar na compreensão dos moldes do direito moderno a partir de seu papel histórico no desenvolvimento da sociedade em sua configuração atual. Olá, tudo bem? Nesse meu Minuto Histórico eu quero trazer uma abordagem acerca de uma codificação, o Código de Direito Canônico. Então, o Código de Direito Canônico é a organização, a codificação das leis que regem a Igreja e seus líderes, e os leigos também. Segundo um autor chamado John Silence, um autor jurídico, ele veio falando que o Código de Direito Canônico teve a sua origem de organização de estruturação na Idade Média e durante esse período ele foi o único direito escrito. Então, eu quis trazer essa abordagem acerca dessa codificação que eu tenho em mãos aqui, o Código de Direito Canônico, porque ele exercia uma certa influência na formação do direito ocidental, principalmente na formulação, na apresentação de institutos, como o Instituto da Pessoa, e também ele trouxe a formalização de alguns aspectos relacionados ao direito da família, que conhecemos hoje como o casamento, o divórcio, e também a questão da responsabilidade civil e também da representação. Então eu quis trazer essa abordagem para nos instigar a buscarmos estudar e conhecer por curiosidade essa codificação do Código de Direito Canônico. Olá, professor, meu nome é Raquel e como tema para o meu vídeo do Minuto Histórico, eu resolvi trazer uma curiosidade que eu encontrei no 5º livro, título 4 da Ordenação Filipina, que foi meu tema do seminário, apresentado na disciplina. Essa curiosidade que eu encontrei foi sobre a questão do benzimento de cães, animais e objetos, que estava contido no título 4, e foi uma parte que me chamou bastante atenção, dizendo que era terminantemente proibido benzer cães, animais, sem autorização do rei ou da hierarquia superior da igreja, e se caso fizessem isso, as pessoas que cometessem esse crime deveriam ser açoitados, pagar uma quantia muito alta e até serem exilados para a África. Eu consegui fazer um link com o filme, com a peça de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que tem uma cena muito icônica, que é o benzimento da cachorrinha de Dorinha no filme e o benzimento da cachorra no livro, que a dona pede com muito afinco que o padre e o bispo concedam o benzimento da cachorra para que ela se livrasse da moléstia. Infelizmente, ela não conseguiu sobreviver, mas o padre e o bispo fizeram até a missa em latim. Se fosse no período que a ordenação filipina estava em vigência, eles poderiam ser açoitados em via pública, teriam que pagar bastante dinheiro e talvez perdessem até os cargos na igreja. Mas no período temporal do Alto da Compadecida, mais ou menos na década de 30, eles não sofreram nenhuma represália e ganharam até dinheiro com o fato do benzimento e da missa em latim. O estudo da disciplina e de entender as fontes históricas do direito foi muito importante para mim como aluna e talvez como futura jurista, que eu possa me desenvolver e ter uma maior capacidade de fazer relações com o que eu assisto hoje de filmes, de séries, com o que eu leio da literatura, com as origens da história do direito. E isso graças a essa disciplina que eu achei super necessária e muito boa para meu aprofundamento como estudante. Muito obrigada. Nessa gravura é possível ver ao centro o busto do Marquês de Pombal em meio a deuses gregos. À esquerda, a deusa grega da justiça, Têmis, retratada sem a venda nos olhos e com eles bem abertos, segurando o compasso, símbolo do domínio das paixões, do espírito e da medida. Logo acima, a deusa grega Minerva expulsa o obscurantismo e a barbárie, dando lugar ao iluminismo. Acima, um anjo carregando uma coroa de louros consagrará a glória do Marquês como grande estadista. À direita, a deusa Fama aponta para a cidade de Lisboa reconstruída. Do lado esquerdo, as ruínas da cidade e do lado direito, ela totalmente reconstruída, com prédios em linhas e ângulos retos, todos de mesma altura. Nem mesmo as igrejas podiam ser mais altas, pois assim como as formas geométricas, o poder não deveria ter curvas, na busca por uma uniformidade. Aos pés do busto, o deus Cronos, com sua foice e ampulheta no chão, servindo de apoio ao livro que a história vai escrevendo. No canto esquerdo, um templo simboliza a vida humana e a construção da fraternidade universal.
Ao fundo, um obelisco encimado por uma estrela flamejante, símbolo da finalidade do homem sobre a terra. O heptagrama simboliza a perfeição de Deus. No canto inferior, a deusa Atenas, de escudo e espada, ameaça as figuras da inveja e da barbárie, prostradas no chão, ao lado do escrito em latim: nativos conquistados ganharam glória e inveja. Por volta do século XVIII, Portugal recebeu grande influência das correntes doutrinárias que estavam a construir a moldura político-jurídica da Europa moderna. Portugal, entretanto, aderiu contra a reforma e fechou-se no dogma eclesiástico da fé, no apego à tradição estabelecida, distanciando-se da modernidade científica e filosófica. Surge então a obra de Pombal com espírito laico e contrário à tradição, acreditando na capacidade da lei para reformar a sociedade, sendo o expoente maior desse processo transformado a lei da boa razão. Dentre seus vários artigos, destaca-se a mudança no sistema de fontes do direito português. O título 64 do livro 3º das Ordenações Filipinas determinava que os conflitos deviam ser julgados em conformidade com as leis, entendidas como atos do príncipe, com os estilos, entendidos como a jurisprudência determinada e aceita pela Casa de Suplicação, ou com os costumes do reino. Já para as lacunas, se fosse uma matéria com pecado, caberia o direito canônico; se não fosse, seria julgado pelas leis imperiais. Na falta de leis imperiais, eram as glosas de Arcus e as opiniões de Bartolomeu que deveriam ser utilizadas. Sem qualquer solução, deveria o caso ser remetido ao rei, cuja decisão valeria a partir de então para casos semelhantes. Na prática, a reforma e a influência iluminista buscavam a certeza jurídica, a limitação do arbítrio dos juízes e a renovação da ordem jurídica a partir da codificação do direito. Isso por meio da instauração da filosofia política racionalista como linha mestra da formação intelectual dos juristas. Foi esse sistema jurídico adotado pelo Brasil, por exemplo, quando ocorreu a instituição dos cursos jurídicos em 11 de agosto de 1827. Nesse trabalho, irei falar um pouco sobre algumas das principais influências da Revolução Francesa no Código Brasileiro. O primeiro ponto é sobre o caráter temporal da norma jurídica, segundo o qual a lei não deve dispor sobre tempo passado, portanto não havendo caráter retroativo. Os revolucionários franceses ainda se mostraram influentes na criação dos conceitos de propriedade privada e de responsabilidade civil. Por se basearem em princípios burgueses liberais, eles também se mostraram muito efetivos na criação do princípio da autonomia das partes para o direito contratual civil. Foram eles também os formuladores do conceito inicial de família, que à época se mostrava muito sólido, que seria a família patriarcal tradicional, prevista no Código Civil de 1916. Nesse vídeo eu vim destacar a importância das imagens como fonte de estudo da história do direito. Elas são de grande importância porque podem nos revelar a severidade na qual o direito era aplicado em tempos passados, onde houve um uso generalizado durante a maior parte da história da humanidade de penas cruéis que impunham muito sofrimento às pessoas, como a pena de morte e a tortura. Aqui nós podemos ver, por exemplo, Jesus Cristo e outras 2 pessoas que foram condenadas à crucificação, uma pena muito comum no Império Romano. Já na Idade Média, nós podemos ver que houve um uso muito grande da fogueira como forma de impor a pena de morte. Inclusive, ao fundo, nós podemos ver uma pessoa que estava sendo executada por meio da decapitação. Já nessa outra imagem, nós podemos ver que as penas cruéis foram muito usadas também na modernidade, como aconteceu com Tiradentes, que foi enforcado e teve seu corpo esquartejado. Então nós podemos refletir que a proibição dessas barbaridades são uma conquista para a humanidade. O sino da liberdade, ou Liberty Bell em inglês, é um sino americano de grande significado histórico, situado na Filadélfia, estado da Pensilvânia. Seu mais famoso toque, em julho de 1776, convocou os cidadãos da Filadélfia para a leitura da Declaração de Independência Americana. Nesse sentido, o sino acabou se tornando uma representação dos ideais preconizados pela Revolução Americana, abrindo espaço para que ocorresse, posteriormente, a promulgação da Constituição, responsável por estabelecer a organização política e administrativa dos Estados Unidos. O sino da liberdade traz uma mensagem atemporal. Proclame a liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Por esse motivo, o monumento acabou se tornando também, nos séculos posteriores, um arauto da liberdade do povo americano, simbolizando os movimentos abolicionista, sufragista e dos direitos civis. Bom, eu vou tratar do direito das mulheres e como exemplo eu citarei a série Coisa Mais Linda.
É uma série brasileira da Netflix que se passa em 1959 e conta a história de uma mulher chamada Maria Luísa, que se mudou para o Rio de Janeiro para abrir um negócio com seu marido. E chegando lá, ela descobre que o marido abandonou e levou todo o seu dinheiro, então ela decide abrir sozinha um clube. E a partir dela enfrenta diversas dificuldades passadas pelas mulheres naquela época. Como, por exemplo, o caso do direito de posse. As mulheres casadas, elas não poderiam adquirir propriedade própria. Então, no caso da Maria Luísa, ela precisava da assinatura do marido para abrir o negócio. Então, com isso, é importante falar que a luta das mulheres ao longo da história por igualdade, tanto no Brasil como no mundo, influenciou na mudança dos ordenamentos jurídicos. No caso das constituições brasileiras, até a Constituição de 1988, que na teoria defende uma igualdade entre as mulheres e os homens. Então a história, ela, com as mudanças nos aspectos sociais, políticos e culturais, ela influenciou nessa evolução do direito das mulheres. A fonte do direito que eu escolhi foram os cartazes utilizados contra as sufragistas norte-americanas durante o século XIX. Eles representavam tanto de forma violenta como infantilizada como as mulheres que lutavam pelos seus poderes políticos eram vistas. Dessa forma, entendendo a história como um fornecedor de explicações à sociedade sobre ela mesma, entende-se que esses cartazes representavam como as mulheres eram vistas, os lugares que elas ocupavam e como elas eram tratadas naquela época. Além disso, tendo o direito como reflexo da produção de uma sociedade do tempo que ela está inserido, entende-se o papel das mulheres naquela época e como elas são tratadas até a contemporaneidade. Eu queria acabar a apresentação lendo um poema desse livro, e o nome do poema é Uma Canção Popular, século XIX e XX. Uma mulher incomoda, é interditada, levada para o depósito das mulheres que incomodam. Loucas louquinhas, tantãs da cabeça, ataduras, banhos frios, descargas elétricas. São porcas permanentes, mas como descobrem os maridos enriquecidos subitamente, as porcas loucas trancafiadas são muito convenientes. Interna, enterra. É isso. Para esse minuto histórico, eu trouxe fotografias que retratam a luta das mulheres pelo voto, isto é, o movimento sufragista. Esse movimento ele surgiu como uma resposta direta à exclusão das mulheres da política. Algumas delas passaram a acreditar que as muitas desigualdades legais, econômicas e educacionais que enfrentavam diariamente jamais seriam corrigidas enquanto os homens não tivessem que prestar contas a um eleitorado feminino. A conquista desse voto concretizou-se há quase 90 anos com o Código Eleitoral Brasileiro de 1932 e que veio a se consolidar com a Constituição de 1934. Vale fazer uma ressalva que o nosso estado do Rio Grande do Norte, no dia 25 de outubro de 1927, com a Lei Eleitoral do Estado, reconheceu o alistamento eleitoral feminino, tornando-se o primeiro estado brasileiro a instaurar o voto feminino. O Rio Grande do Norte também foi responsável por eleger a primeira prefeita do Brasil. Em 1929, Alzira Soriano elegeu-se na cidade de Lages. A fonte da história do direito escolhida para ser representada neste vídeo é a Lei de 11 de agosto de 1827, que estabelece a criação de 2 cursos de Ciências Jurídicas e Sociais no Brasil. Antes da criação desses cursos, os estudantes brasileiros que se interessavam pelo direito e que faziam parte da elite brasileira tinham que ir estudar na Universidade de Coimbra, e na época eles estavam sendo hostilizados pelos portugueses devido a alguns acontecimentos políticos. Isso tudo trouxe a necessidade de criar cursos jurídicos no Brasil, e após muita discussão sobre onde deveriam se localizar as faculdades, São Paulo e Olinda foram as escolhidas. Essa lei também é muito conhecida por dizer, em seu artigo 9º, que os bacharéis habilitados em estatutos futuros, como a OAB, que ainda seria criada, têm o título de doutor, o que incitou o debate nas redes sociais sobre a validade desse título, uma vez que a legislação atual só reconhece como doutor quem fez doutorado. Atualmente é difundido o entendimento de que é apenas praxe chamar advogado de doutor, que é fruto de tradições. Fala, galerinha do Minuto Histórico!
Hoje nós vamos falar sobre casamento no início do século XIX. Esse documento na frente de vocês data 17 de dezembro de 1835, quando da visita do padre Francisco de Brito Guerra à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação no Natal. Logo no início, verifica-se a recomendação de que as testemunhas assinem ao final de cada termo, conforme a Constituição, livro 1º, título 73. Mas a que Constituição ele se refere? Trata-se das Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, cujo título 73 aborda a forma do casamento. Logo em seguida, menciona-se um princípio em latim, o qual pode ser retirado da Bíblia, em Mateus, capítulo 18, versículo 16, o qual versa sobre a função das testemunhas. Mais em adiante, menciona-se que o matrimônio abrange a ideia de contrato e sacramento, podendo o termo religioso ser necessário para a documentação civil. Dessa maneira, verifica-se a íntima relação entre Estado e Igreja durante esse período. Por fim, são mencionadas algumas regras de estilo que, analogamente, muito se assemelham a alguns requisitos do casamento civil atual. É isso, galera. Até mais! Boa noite, professor. Eu trouxe para o Minuto História a estátua de Teixeira de Freitas. Essa estátua está situada à frente da Faculdade de Direito da Bahia. Foi executada a partir do do molde em gesso existente na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Essa escultura é considerada uma obra-prima do grande escultor Rodolfo Bernardelli, pela dignidade que imprimiu à sua postura e o brilho sereno de inteligência e saber com que dotou a fisionomia do grande jurista baiano. Augusto Teixeira de Freitas foi uma das mais importantes personalidades do universo jurídico brasileiro, a ponto de ser reconhecido como jurisconsulto do Império. Formado pela Faculdade de Direito de Olinda, atualmente Faculdade de Direito do Recife, Teixeira de Freitas foi o responsável pela extraordinária consolidação das leis civis brasileiras de 1855 e autor da primeira e mais impressionante tentativa de codificação civil que o Brasil já viu. Seu esboço de Código Civil é uma obra colossal de mais de 4.000 dispositivos, que influenciou não só os trabalhos posteriores no Brasil, que resultaram no Código Civil Brasileiro de 1916, mas também na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Obrigado, boa noite, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. No século XIX, a legislação brasileira ela tinha uma aparência meio que de coxa de retalho, sabe? Ela tinha um pouquinho das ordenações filipinas, um pouquinho das leis avulsas, ou seja, basicamente direito português. E misturado com um monte de coisa. Com a outorga da Constituição Imperial, em 1824, a legislação ela não conversava muito mais com o cenário político, precisava de uma reorganização. Foi então que esse senhor que está aqui, chamado Augusto Teixeira de Freitas, foi convidado em 1855 a consolidar a legislação civil brasileira, classificar a legislação existente, e ele tinha 5 anos para fazer isso. E aí deu certo, ele fez em menos. Ele fez em 2 anos. E esse trabalho não só era muito bom, mas era um trabalho bem sofisticado, né? Ele influenciou o Código Civil argentino. Então era muito legal o trabalho. Vou trazer nesse curto vídeo a Constituição de 1891, promulgada no dia 24 de fevereiro, trazendo 4 grandes mudanças para o sistema político brasileiro, que foram, primeiro, o presidencialismo, inspirado pelo modelo norte-americano. Aí daí, a partir de então, uma parcela da população poderia escolher seus representantes, conferindo uma maior autonomia aos estados. Segundo ponto, a criação dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. A sua configuração não é muito diferente da que já conhecemos atualmente. No terceiro ponto, a oficialização da separação total do Estado com a Igreja, que até então não era laico e a partir de então declarou-se laico. E quarto e último ponto, a adoção do modelo democrático. Mesmo com algumas deficiências a serem corrigidas, já que apenas tinham direito ao voto os homens maiores de 21 anos de idade e alfabetizados. Além disso, o voto não era secreto, o que gerava uma limitação no poder decisório dos eleitores. Houve assim então uma ruptura com a Constituição que já estava em vigência, a do Dom Pedro
I de 1824. A fonte histórica que eu escolhi foi o Decreto de Abolição da Escravatura no Brasil, mais conhecida como a Lei Áurea. Aqui temos o manuscrito desta lei, assinado de próprio punho pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. O que é que diz essa lei? Em seu artigo 1º, ela diz que é declarada extinta, a partir da data desta lei, a escravidão no Brasil. E em seu artigo 2º, ela diz que ficam revogadas todas as disposições em contrário. É uma lei de apenas 2 artigos, bastante sucinta, considerando a sua importância. Depois de uma lei do ventre livre e uma lei do sexagenário, que já não refletiam os reais anseios dos escravos no Brasil, temos uma lei tão sucinta a ponto de ser omissa, visto que ela não faz qualquer consideração a respeito das tratativas necessárias para se restabelecer a dignidade das pessoas negras recém-libertas no país. Eu trouxe essa lei para a gente fazer uma reflexão. Ao longo da história do direito, muitas leis são omissas e refletem somente os interesses das classes dominantes daquele período. Um dos aspectos retratados no filme Os Sete de Chicago da Netflix foi o julgamento de Bob Seale, um homem negro que foi falsamente acusado de participar de um protesto violento contra a Guerra do Vietnã no ano de 1968. Durante seu julgamento, ele foi negado o direito a um advogado e também foi proibido de falar. O juiz, em certo ponto, até mandou amordaçar ele e algemar ele na frente de todo mundo no tribunal. Nós tivemos um caso parecido aqui no Brasil, em que uma advogada negra foi algemada e arrastada para fora do tribunal depois de exigir os direitos de sua cliente. Dessa forma, é possível perceber que o racismo no Brasil e no mundo é uma questão que ainda é muito atual e também ela vem desde um contexto da escravidão antiga e ela tem impacto muito amplo no mundo do direito. Inclusive, um exemplo disso é a lei do racismo que a gente tem aqui no Brasil desde 1989. Assim, a gente percebe que a história do direito é extremamente relevante para o entendimento do direito atual, porque por meio dela é possível perceber como os acontecimentos do passado afetam as normas presentes no nosso ordenamento atual. Olá, meu nome é Alisson Lima e hoje no Minuto Histórico vou falar de fontes históricas. Aí eu começo com a pergunta: quando nasceu a República no Brasil? Uma resposta nasceu com a proclamação da República, liderada por Marechal Deodoro, em 15 de novembro de 1889. A resposta pode ser sim e pode ser não. Realmente a monarquia foi derrubada pelo golpe militar, mas se instaurou um governo, uma semiditadura, liderada pelo Marechal Deodoro, como diz o historiador Boris Fausto. Só com a Constituição Federal de 1891, que aí sim o Brasil passa a ser de fato uma república. Então eu trago essa maravilhosa fonte histórica, a própria Constituição Federal, que diz um pouco sobre a organização do Estado brasileiro. Então a Constituição Federal, mais especificamente a de 1891, no seu primeiro artigo, transforma o Brasil realmente, formalmente, numa república federativa, conhecida internacionalmente e internamente. Obrigado. Olá, sou Luiz Felipe e no Minuto Histórico irei falar sobre a história do voto no Brasil. O primeiro processo eleitoral ocorreu na época da colonização, aqui na capitania de São Vicente, no ano de 1532. Até o ano de 1821, o voto se dava em âmbito municipal, como nas câmaras municipais aqui atrás. Não existiam partidos políticos e, além disso, o voto era aberto, masculino e costumavam ser marcados por fraudes.
Com a chegada de Vargas ao poder, ocorreram uma série de modificações políticas, sendo uma delas a criação do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Além disso, houveram as importantes conquistas do voto feminino, sendo a primeira deles pela potiguar Celina Guimarães, como também o voto secreto. No regime militar, as eleições para presidente eram indiretas, enquanto para deputados e senadores eram diretas, e o país tinha como sistema o bipartidarismo, no qual os partidos eram o MDB e o Arena. Após a redemocratização do país, os direitos políticos foram expandidos, consolidando o voto universal e secreto. A partir do ano de 1996, houve a implantação do sistema de urnas eletrônicas no país, trazendo mais segurança e agilidade ao processo eleitoral, que perdura até os dias atuais. Olá pessoal, eu sou Matheus Alexandrino e vou apresentar para vocês uma relevante fonte para a história do direito, as Constituições. Inicialmente, devemos ter em mente que o direito como fenômeno social e cultural é fruto da sociedade, ou seja, o direito não pode ser concebido fora dela. Tanto é que as formas mais rudimentares de convívio social já esboçavam alguma ordem jurídica, ainda que bem mais simples do que a nossa. Então, as produções históricas, sociais e jurídicas que resistiram ao tempo e são transmitidas até a atualidade, representam importantes elementos para a construção da história do direito, porque elas nos permitem compreender, entre outros aspectos, a evolução de institutos e valores consolidados no nosso ordenamento jurídico. Por isso, pensar o passado nos permite compreender o presente e idealizar o futuro. E nada mais representativo do que isso são as Constituições. Nosso país, desde a sua independência em 7 de setembro de 1822, já teve 7 Constituições federais. Portanto, a história das nossas Constituições se confunde com a própria história do nosso país. Então, a formação de uma Constituição é precedida de uma quebra abrupta da ordem jurídica, ou seja, uma Constituição, ou melhor, uma nova Constituição, representa a instauração de um novo modelo institucional do Estado. Modelo esse que busca reavivar o sentimento de legitimidade social e procura representar os verdadeiros interesses daquela sociedade. Tanto é que as nossas constituições surgem em momentos institucionais marcantes, como a instauração do Império, a proclamação da República, no Estado Novo, na ditadura militar e, mais recentemente, a redemocratização. Então, todos esses momentos guardam em seu íntimo profundas modificações no pensamento social. E o direito, como fenômeno cultural, não pode se esquivar desses avanços. Assim, a Constituição é um fiel reflexo da estrutura do Estado, da organização e distribuição do poder e dos direitos e garantias assegurados ao cidadão. Mas, além de nos permitir conhecer o contexto histórico, social, político e econômico de uma sociedade em uma dada época, as Constituições são fundamentais para se entender a própria história do direito. Estamos na Ribeira, em frente à antiga Faculdade de Direito, hoje ocupação Emanuel Bezerra, um prédio histórico, centenário, patrimônio cultural da cidade, portanto uma fonte material de estudo do direito, da história, da jurisprudência, da política e da cultura aqui da nossa cidade. Dessa casa saíram juristas incríveis e também um movimento estudantil muito fortificado que mudou o rumo das coisas aqui na nossa cidade, como os protestos no final dos anos 50, com o resgate do busto do Amaro Cavalcante sendo a grande estrela do show da Assembleia Legislativa para cá, quanto na época da ditadura militar, depois do AI-5, onde o habeas corpus foi abolido, os estudantes daqui foram muito reprimidos, mas resistiram, e hoje o movimento estudantil continua sendo a pedra no sapato de qualquer tipo de autoritarismo, inclusive jurídico. Escolhi esse prédio porque através da ocupação ainda tem muitos discursos e debates legais no que diz respeito, por exemplo, ao direito à moradia e à propriedade, né, que é o que a ocupação Emanuel Bezerra reivindica. Escolhi também porque a história está sendo feita enquanto a gente fala, e o direito não é linear, a história também não. Sei que a proposta do trabalho era um pouco diferente, mas sempre que se fala em história e direito, o que me vem à cabeça é o livro do Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Pachucanes, sendo autor marxista, considera que, tendo a sociedade moderna na mercadoria o seu núcleo, tudo tende a virar mercadoria. E se nos dermos conta de que a mercadoria ela não se troca sozinha uma pela outra, é fácil entender que uma relação de troca, na realidade, é uma relação social. E sendo assim, o homem passa também a ser mercadoria. Tendo sido, então, a sociedade transformada num grande mercado, surge a necessidade de regulação. E, para que o homem fosse mercadoria, precisava ser equivalente, a fim de ser transacionável.
Daí surge a necessidade do direito, para conferir e legitimar essa equivalência através da chamada igualdade formal. Um dos principais estudiosos de Pachucanes, professor Alisson Mascaro, considera que, então, não somos sujeitos de direito, e sim sujeitos pelo direito. Assim, o direito, tal como conhecemos hoje, é produto histórico, podendo, inclusive, desaparecer. Esse artigo tem origem nos anos 40, durante o governo fascista de Getúlio Vargas, e proibiu a prática do futebol feminino no país. É importante perceber que o respectivo texto da lei demonstra a visão machista dos anos 40, visão essa que era refletida na própria lei. O português do texto legal é claro e diz: às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Assim, a história é de extrema importância para a compreensão do direito e da sociedade. Talvez seja difícil imaginar que há 40 anos atrás uma mulher não poderia pegar uma bola e jogar, mas estava na lei, era proibido. E assim, também não é difícil imaginar que a enorme desigualdade entre o futebol feminino e o masculino seja fruto desses quase 40 anos de proibição. Eu mesmo não sabia que o futebol feminino já foi proibido no Brasil, e acredito que, como eu, muitos também não sabem. Uma simples análise do direito brasileiro dos anos 40 ajudou a entender um fenômeno social que vivemos nos dias de hoje. Felizmente, hoje em dia, as coisas mudaram, e as mulheres não são mais proibidas de praticar o futebol no Brasil. O direito a praticar esporte está assegurado na Constituição Federal Brasileira. A prática do futebol é para todos e todas. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto, com que roupa? Com que roupa? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Oi, eu sou Gabriela Caldas e o meu Minuto Histórico é tratando da saúde mental no Brasil. Um dos autores pesquisados foi o Lima Barreto, com obras impactantes denunciando a realidade social após a abolição, onde a discriminação racial precisava ser denunciada. A temática tratada é a saúde mental, mas conforme vamos ver, nem todas as pessoas que eram sentenciadas ao manicômio realmente possuíam um transtorno mental. Pelo excesso de álcool, Lima Barreto foi internado 2 vezes. Sua segunda internação, Lima Barreto escreveu o Diário do Hospício, relatando suas experiências para embasar-se em Cemitério dos Vivos, um romance fictício. Ele não conseguiu terminar, pois faleceu em 1922. Mesmo assim, é apresentado na obra a crença das pessoas, onde a ciência cura o transtorno mental. Outra crítica relevante é que a maioria dos pacientes eram negros e pobres. Há ainda uma análise minuciosa a respeito da estrutura do manicômio e a metodologia usada pelos psiquiatras. Nesse ponto foi analisado a obra Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arber. Trata como o manicômio foi utilizado para despejo de pessoas socialmente não aceitas. Também é apresentado na obra como o tratamento hostil contra os pacientes lhe causava morte. Nesse terrível relato é evidenciado como o Hospício Coluna, em Barbacena, lucrava com a venda de cadáveres. Portanto, a Lei 10.216, promulgada em 2001 para pessoas com transtorno mental, é de extrema importância para efetivar o direito a essa esfera social. O Diário de Anne Frank é um importante documento histórico publicado pela primeira vez em 1947, sendo uma obra de grande destaque do século XX. Esse diário foi escrito pela jovem judia Anne Frank entre os anos de 1942 e 1944, quando Anne e sua família foram deportados para um campo de concentração na Polônia, e traz inúmeros pensamentos e experiências pessoais do cotidiano de Anne, além de narrar o seu temor e vivência como uma garota judia escondida dos nazistas e um anexo secreto na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial.
Entre relatos do cotidiano no esconderijo, medo, esperança e reflexões sobre a vida, o Diário de Anne Frank é uma obra que alerta sobre os perigos do racismo, da discriminação e do ódio contra os judeus. Então, como consequência da guerra e de suas atrocidades, foi publicada em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento que estabeleceu diversos direitos fundamentais e básicos que todo ser humano deve possuir, independentemente da raça, religião, posição social ou gênero. Assim, é possível perceber que a concretização dos direitos humanos, como ideal a ser atingido pelos países, foi consequência de acontecimentos históricos que marcaram profundamente a humanidade, demonstrando que o direito, como fenômeno social, é intimamente ligado à história. Por isso, o estudo da história é de suma importância para a compreensão do direito e de suas diferentes formas de expressão ao longo do tempo. Esse é o Aeroporto Augusto Severo, hoje Centro Cultural Trampolim da Vitória. Esse aeroporto foi construído durante a Segunda Guerra Mundial com a finalidade de preparar uma base para operações de uma unidade tática, a fim de enfrentar qualquer ameaça à segurança do hemisfério ocidental, servindo assim de base de apoio às forças aliadas. Após a Segunda Guerra, veio à tona, além das barbáries ocorridas, o intuito de que deveria haver um consenso mundial para que a paz e a fraternidade prevalecessem entre as nações, que acontecimentos como a produção da bomba atômica e os genocídios deveriam ser evitados. Assim, foi elaborado um esboço da Carta dos Direitos Humanos, finalizada em 1947, a qual posteriormente veio influenciar decisivamente o direito brasileiro, como na Constituição Federal de 1988, que trouxe consigo diversas garantias constitucionais que até então eram negligenciadas pelo Estado. Temos assim um retrato histórico de um aeroporto que foi decisivo para a história do Brasil. Olá, me chamo Natália Maria, sou aluna de História de Direito com o professor Morton e vim falar aqui de uma obra muito importante para o estudo da história dentro do direito. É uma obra chamada O Sol é para Todos, é um livro da autora Harper Lee, que se passa na década de 1930, que foi contada pela vista de uma criança, que seria também a representação das memórias afetivas da autora. Se passa durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, no contexto ainda recente do fim da escravidão no Sul, e também mostra essa criança, ela tem um pai que é advogado e que ele está defendendo um negro acusado de estuprar uma mulher branca. Nesse julgamento, que é onde passa a maior parte do livro, mostra também a justiça naquela época, né, que não queria se ater à verdade dos fatos, a encontrar realmente o culpado, e sim inculpar o negro, porque o negro era mais vulnerável naquela época e achavam logo, já que é negro, portanto é o culpado. Então, ele trata de vários temas como racismo, direitos humanos e o próprio conceito de justiça, que é trazido muitas vezes durante o julgamento. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Ecoou a voz da grande Gal Costa em 1968, nos quatro cantos do Brasil. Divino Maravilhoso
é uma das obras musicais mais famosas da Tropicália, que foi lançada no auge da ditadura, período de grande produção artística apesar de tudo. Essa composição constitui um alerta para que se tivesse sempre em mente os direitos da pessoa humana frente às inúmeras repressões do período do regime militar. É preciso estar atento e forte diante de todo autoritarismo, ilegalidade e inconstitucionalidade. É preciso estar atento e forte para que o Estado democrático de direito seja vivo, real e operante. É preciso estar atento e forte, como operadores do direito e como cidadãos, para que não se caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos com... Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O AI-5, ato institucional baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira. Na letra de Chico Buarque, a palavra cálice tem a mesma pronúncia do verbo calar, cálice no imperativo afirmativo. Daí a importância da história do direito, para que atos horrendos como esse não voltem a se repetir no Brasil e nem no mundo. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A ditadura militar brasileira foi um período que se estendeu do golpe de 1964 até 1985. A música Cálice de Chico Buarque e Milton Nascimento é fruto da repressão ocorrida nesse período e representa não somente uma sociedade abalada por essa ditadura, mas também a resistência dos artistas da sociedade contra os militares, sendo uma importante fonte da história do direito, uma vez que essa repressão estava centrada a partir da divulgação de atos institucionais, que eram a normatividade a ser seguida. Além disso, essa canção foi um dos símbolos que permitiram a reflexão acerca do período e a busca por conceitos fundamentais que futuramente moldariam a Constituição de 1988, como a liberdade e o direito ao voto. Afasta de mim esse cálice. Ao longo da história, o direito se reinventou de múltiplas formas e uma delas foi na ditadura militar brasileira. Após a promulgação do AI-5, toda e qualquer forma de comunicação deveria ter seu conteúdo previamente aprovado e sujeito à inspeção. Obviamente, muitos materiais foram censurados. A censura foi um forte instrumento de repressão de muitos artistas que tanto sofreram perseguição por serem contrários ao regime militar. E como bons artistas, os músicos populares brasileiros descreveram os horrores da ditadura nos mínimos detalhes. Descrições que perpetuam até os dias atuais, trazendo à tona toda a covardia aplicada contra o nosso povo e que não nos deixam esquecer todas as atrocidades cometidas contra o nosso país. Alguns artistas usavam a própria música para denunciar a censura. Assim, por meio das canções protestos, algumas dessas músicas ganharam um caráter histórico dentro da MPB. Por outro lado, algumas canções eram censuradas por não condizerem com os valores morais da época. Exemplo famoso dessa censura ocorreu com a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, e Cálice traz referência ao Santo Cálice de Cristo, e a uma passagem bíblica, Pai, afaste de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Mas, na verdade, é uma metáfora com o verbo calar. Foi a forma que os músicos acharam de dizer ao mundo que a liberdade de expressão estava sendo caçada no Brasil. Felizmente, esse ato de censurar, de cercear o direito à liberdade de expressão, foi derrubado pelo atual artigo 5º de nossa Constituição Federal de 88, promulgada após a redemocratização. E é por meio desse arremate histórico que devemos valorizar e reconhecer a importância dos direitos individuais e coletivos, frutos de tanta luta, para que não esqueçamos que o cálice, isto é, a censura, chegue até nós novamente. Ditadura nunca mais. Eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o
A música Zé Ninguém, da banda Biquíni Cavadão, foi composta no ano de 1990, em um cenário que o Brasil passava por seu processo de democratização com a instauração da Constituição de 1988. A música retrata o descrédito com a atuação do Congresso Nacional e a morosidade da justiça brasileira em relação aos menos favorecidos. Música essa que foi de suma importância para conduzir o processo de impeachment do governo Collor, com ampla participação da juventude brasileira, sendo bastante significativa na história do Brasil e no campo da história do direito. Oi, meu nome é Beatriz e no meu Minuto Histórico vou falar sobre os aspectos jurídicos da novela O Clone, de autoria da Glória Pérez. Em resumo, após a morte do seu afilhado Diogo, o geneticista Dr. Albieri resolve clonar o irmão gêmeo de Diogo, Lucas, desafiando questões éticas. Analisando o aspecto jurídico, atualmente a clonagem reprodutiva é vedada no Brasil, visto que a sua prática afronta os direitos da personalidade e da imagem, entre outros. Além de alimentar questionamentos no âmbito do direito de família sobre quem seriam os pais do clone, embora na esfera bioética, ainda se referindo ao direito de família, existam entendimentos doutrinários que sustentam que devem ser legalmente reconhecidos como os pais os fornecedores do material genético, com a atribuição da maternidade à mulher que gestasse o clone, como ocorreu. O debate apresentado pela novela demonstra o direito constantemente buscando a sua adaptação ao desenvolvimento histórico e científico, tema de nossas aulas. Saudações, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Boteco Intergaláctico Express. Hoje, nossos viajantes discutirão com James, o barman, sobre a importância da história terráquea para as leis universais. Rapaz, tava pensando... No teu mochilão pro sistema solar, tu andou fazendo uma faculdade de Direito, né? Fiz sim, boy, lá no Brasil. Pena que quando eu terminei o segundo período, fui lá pra Minas Gerais e aí me descobriram. É uma burocracia grande pra sair da tal hora 51. E o que tu aprendeu tanto? Ouvi dizer que depois daquela Segunda Guerra Mundial, eles declararam os direitos humanos por lá, né? Um negócio assim. Rapaz, eu ouvi dizer que algumas leis da Terra foram usadas, inclusive, para pôr fim no apartheid alienígena por aqui. É, pô. Pessoas sofreram e ainda sofrem por lá simplesmente por serem diferentes. A galera da Terra ainda tem muito a evoluir, mas sempre olhando para a história, com o intuito de não repetir os erros do passado. Com essa reflexão, concluímos que, como disse o uruguaio Eduardo Galeano, a história é um profeta com o olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será.